Agora eu venho mostrar para vocês aqui uma nova realidade do mercado. Então, se você ainda não percebeu, eu vou te mostrar agora, tá? Eu estava dando uma olhada numa reportagem aqui. O censo de 2010 mostrava que 12% dos lares brasileiros tinham somente uma pessoa morando. O censo de 2022 mostra que 19% dos lares brasileiros tem somente uma pessoa morando, tá? O que isso quer dizer e o que isso mostra pra gente? É uma realidade da nossa momento que está se aumentando a quantidade de lares brasileiros onde só tem uma pessoa morando, tá? Com isso, o aumento de procura por microhabitações, por kitnet, por loft, por flat, por quartinho, está aumentando drasticamente, absurdamente. Tenho feito muita pesquisa de mercado e visto a quantidade de unidades de kitnet que tem fila de espera para poder conseguir uma vaga para alguém que está querendo ali. Visto isso, a gente está se posicionando nesse mercado. Hoje nós já temos as nossas unidades, são 14 unidades, num padrão legal. Temos muito contato de gente, tá? De pessoas do meu conhecimento próximo, em Caçapava, nós estamos aqui em São José dos Campos, em Caçapava, uma pessoa que tem 30 unidades, aqui em São José, Satélite, 20 unidades, em Jacareí, 15 unidades. Então, várias pessoas focando nesse tipo de mercado, tá? Então, o que eu venho trazer para você agora? Você que tem uma casa que está alugada, Então você tem uma casa numa região normal, tá? E tem essa casa alugada por, sei lá, R$1.500, R$2.000, R$3.000. A gente pode fazer uma avaliação que a gente chama de avaliação de vocação e viabilidade, tá? Onde a gente vai verificar a sua casa e ver o potencial, de viabilidade de adaptar essa casa para unidades de kitnet, para unidades de microhabitações. Então você vai deixar de receber um aluguel de R$2.000, mas você pode, numa casa de R$2.000, transformar ela em 5 unidades, 10 unidades. E você pode conseguir um valor de aluguel em cada unidade de R$1.000, R$1.500, R$1.200, depende do valor, depende da região, depende da situação do imóvel. Então, hoje se vê uma necessidade de microhabitações enorme e se vê muita gente falando de criar renda passiva através de imóveis. A minha solução para você é justamente essa. Eu quero pegar o seu imóvel, transformar o seu imóvel em microhabitações com um investimento pequeno para que você consiga rentabilizar muito mais e ter a sua renda passiva muito maior, considerando o imóvel que você já tem. A gente considera, vou pegar um exemplo de um imóvel, que é um imóvel que já é bem antigo e que é alugado por R$2.000. Esse imóvel é um imóvel antigo, ele precisaria de uma reforma, tá? Mas a gente poderia fazer uma reforma nesse imóvel, que é o que a gente está fazendo, tá? A gente está em processo de fazer isso aí, e a gente vai mostrando os vídeos de acordo com o que as coisas vão acontecendo. Mas é um imóvel que está alugado hoje por R$2.000, tá? E que ele tem uma capacidade de, sem fazer grandes esforços, porque o layout da casa é muito bom, a construção é uma construção antiga, mas é uma construção muito boa, tá? Mas é um imóvel antigo que precisaria de uma reforma. Nós vamos fazer a reforma nesse imóvel e transformá-lo em 7 unidades de kitnet. Onde naquela região nós vamos alugar facilmente ele por R$1.300, mais água, mais luz e mais internet, que vai dar em torno de R$300 isso. Então o proprietário dessa casa, ele vai ter por unidade R$1.300 praticamente livre. É claro que nós estamos falando de faturamento, tem um custo operacional, mas vai estar sendo cobrado água, luz e internet à parte, tá? A garagem, lá vai ter garagem também, a garagem também dá para cobrar à parte, porque não é todo mundo que tem carro. Então o que eu quero mostrar para vocês, devido a essa realidade que nós estamos vivendo no mercado, nessa adaptação
natural que nós estamos tendo no mercado, as pessoas estão demorando mais tempo para casar. Só que elas estão saindo de casa um pouquinho antes. Então a gente tem uma fase nesse meio do caminho entre a pessoa que mora com os pais, sai de casa, mora um tempo sozinho e depois vai se casar e vai ter sua própria casa e aí sim precisa de uma casa maior. Nós temos esse meio período, esse meio tempo, que é onde elas vão morar numa microhabitação. Tem uma outra questão que é, dependendo da localização da casa, que ela vai ser muito procurada para profissionais que estão trabalhando na cidade. Nós somos aqui em São José dos Campos, muitas fábricas, muitas indústrias, né? Um polo tecnológico onde as pessoas vêm para cá para trabalhar durante uma semana, para trabalhar durante 2 dias. Nós temos pessoas conhecidos, eu conheço pessoas assim, que moram em São Paulo, que trabalham numa empresa aqui e que mantém uma unidade, tá? De kitnet aqui para o dia porque vem trabalhar para cá 2, 3 vezes por semana. E aí tem um dia que não quer voltar para São Paulo, tal, então tem um lugar para dormir aqui, não gosta de dormir em hotel, não compensa muitas vezes dormir no hotel, então ele tem uma unidade aqui que ele aluga, né? E tem uma casa aqui em São José. Então é uma realidade, nossa região de São José, ela é muito próspera nesse sentido, tá? Mas não é só em São José. A gente pode pensar isso em qualquer cidade, porque cada cidade tem sua particularidade. Por isso que a gente faz a pesquisa, né? E a gente te entrega um relatório de vocação do imóvel e viabilidade, tá? Independente da cidade que for, nós vamos fazer a pesquisa de viabilidade e a busca da vocação daquele imóvel, tá? Se nós vamos fazer esse imóvel com aluguel fixo, se nós vamos fazer esse imóvel para um aluguel fixo para uma região onde tem pouca rotatividade de gente, ou se nós vamos fazer para um aluguel tipo Airbnb, né? Que é uma região que tem mais rotatividade, e no Airbnb a gente vai conseguir agregar um pouco mais de valor, né, na diária, né, porque a gente vai alugar por diária. Nós vamos definir se nós vamos alugar na diária, 1 diária, 2 diárias, vamos o mínimo de diárias. Então a gente consegue definir tudo isso neste relatório, tá? Então a gente consegue ir para o investimento já com muita coisa feita, tá bom? Então é isso que a gente está propondo para você. Então a nossa proposta é, entre em contato comigo, a gente vai avaliar a sua casa, tanto o imóvel quanto a região, vamos identificar qual que é a vocação do seu imóvel, vamos definir a viabilidade disso, vou te entregar tudo isso na sua mão. Óbvio que isso tem um custo, mas você vai ter um trabalho muito bem feito, onde vai direcionar o seu pensamento, se isso é bom ou se não é, tá? Se você gostou, entendeu que tá ok, é seu ponto, é seu tempo de fazer isso, você quer que a gente execute a obra, a gente consegue executar a obra. A gente tem uma equipe e essa equipe vai até a sua obra e faz a execução de toda a obra do jeito que tem que ser feito, tá? Então a gente tem a condição de te entregar o imóvel totalmente reformado, totalmente pronto, preparado para começar a receber os seus inquilinos. Mas você pode também não querer gerenciar isso aí, né? Hoje você gerencia um imóvel, mas gerenciar 7 imóveis talvez não seja o seu perfil e tal. A gente também consegue fazer a gestão disso, seja para um imóvel de aluguel fixo, quanto para um imóvel no Airbnb, onde você tem que fazer os anúncios, né? Então você não tem muita facilidade com a internet e tal, beleza, não tem problema. A gente consegue fazer a gestão dos seus imóveis, das suas unidades, dos seus apartamentos também pelo Airbnb. Tá? Então a gente está te entregando um pacote, né? A gente fragmenta isso aí para deixar na sua mão como que você quer receber isso, né? Mas a gente tem a possibilidade de te ajudar até a fase final, tá bom? Então entre em contato comigo, né? Se você tem uma casa, seja uma casa que está em inventário, seja uma casa que é uma casa de herança, que está lá parada, que não está usando, ou seja uma casa que está lá alugada, né, largada lá, recebendo um aluguelzinho qualquer, né? Então, seja, sei lá, você tem um galpão, você tem uma sala comercial, né? Muitas pessoas têm sala comercial, dependendo do prédio, a gente consegue fazer, mesmo sendo um prédio de salas comerciais, dependendo do prédio, a gente vai avaliar isso, a gente consegue colocar uma microhabitação lá dentro, de forma legal, tá? Então tem essa possibilidade também, é só falta às vezes de conhecimento, mas a gente consegue te ajudar nisso. E aí você fica com uma sala comercial, você está ganhando lá R$1.000 de aluguel, onde você poderia fazer um Airbnb lá e ganhar 5.000, sabe? E você só não percebeu isso ainda. Então entre em contato comigo, né? A gente avalia o seu imóvel, tá? Qualquer que seja o imóvel.
Ah, é um imóvel residencial, imóvel comercial, dependendo de como for, um terreno. Né? A gente avalia o seu terreno, descobre a vocação do seu terreno, faz uma análise de viabilidade e a gente te propõe isso, te mostra isso, tá? Então entre em contato comigo, me siga aí nas redes sociais aí, curte isso que eu tô te falando aí, se fez sentido para você, compartilha com o seu amigo aí, com o seu parente que tem uma casa lá que tá meio que não tá rendendo o que poderia render, manda para ele isso aí, né? Você vai estar ajudando essa pessoa, se você compartilhar isso com essa pessoa, você vai estar ajudando essa pessoa a sair de um aluguel de R$2.000 e ir para um aluguel de R$14.000, sabe? Nós estamos falando de triplicar, tem situação de fazer 10 vezes, tá? Então não perca essa oportunidade, não perca esse tempo, sabe? Agora é o momento, tá? Agora é o momento de fazer isso, tá bom? Então é isso. Curte aí, compartilha, para a gente poder assim, fazer esse negócio expandir legal, fazer para quanto mais gente, né? E fazer com que as pessoas consigam ter a sua renda passiva muito maior, de forma muito mais tranquila.